Neste vídeo, irei apresentar um vídeo onde traz uma matéria sobre um padre que humilhou um casal de noivo só pelo fato de serem pobres. E esse mesmo padre que humilhou o casal de noivo, hoje está afastado da igreja porque foi denunciado que ele estava tendo um caso com um fiel da própria igreja. Quando esse sujeito, desse pilantra, desse enganador, desse padre, chama o casal de noivo de pobre, não sabendo ele que são através dos pobres que ele tem todo conforto. Não se preocupa com nada, não mora em lugares perigosos, não passa necessidade, não paga aluguel, ou seja, não tem despesa com nada. Mas sabe por que isso acontece? Ainda, infelizmente, moramos em um país totalmente místico, mitológico, onde a população ainda está presa a uma mentalidade da época da Idade Média, onde a religião é quem mandava na vida pessoal das pessoas e roubava tudo que tinha dos pobres. Na Idade Média ou período medieval, os pobres eram chamados de servos, ou seja, eram os pobres, onde esses pobres ou servos trabalhavam para sustentar a nobreza e o clero, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Na pirâmide social vinha, no topo, estava o clero, que era a Igreja Católica, no meio a nobreza, que eram os senhores feudais ou reis, e na base ficavam os servos, ou seja, os pobres, trabalhadores que levavam a pirâmide nas costas. Infelizmente, quando nós olhamos e analisamos a nossa sociedade brasileira, ainda existe esses traços, onde a maioria das pessoas cristãs se sujeita, se permite, se humilhar a esses picaretas e mentirosos desses líderes religiosos. Para que serve um líder religioso? Não serve para nada. Não contribui em nada, nem para a ciência, nem para a tecnologia, nem para a educação e nem para a saúde, e nem para o bem-estar social. Ele serve sim para eles mesmos, para se beneficiar e para dar lavagem cerebral nas ovelhas e disseminar mentiras, ódio, perseguição, preconceito, etc, etc, etc. E ainda mais, praticarem assédio sexual com crianças. A Igreja Católica divulgou mais uma lista com nome e sobrenome de padres e religiosos acusados de abuso sexual, agora em Rhode Island, nos Estados Unidos. Alguns padres católicos da lista já morreram, mas 19 ainda estão vivos. São 50 nomes no total, todos divulgados publicamente para quem quiser saber quem são e aonde atuavam. Sobrevivente de abusos, Anne Hagan Webb diz que ainda falta muito. Aonde estão os outros? Quem são? Como decidiram que algumas denúncias não são confiáveis? Pergunta. Em 2002, a Arquidiocese de Rhode Island fez um acordo na justiça com 34 vítimas e pagou o equivalente a 53 milhões de reais de indenização. Mas um outro processo que tramitou na Justiça de Rhode Island em 2017 já mencionava que os arquivos da Arquidiocese tinham uma lista de 150 nomes de religiosos acusados de abusos sexuais, mas nem todos vieram à tona. A instituição analisou todos os casos desde 1950 e concluiu que as acusações contra 50 padres e religiosos eram confiáveis. O bispo de Rhode Island, Thomas Tobin, garantiu que todas as acusações de abuso de menores, dignas de confiança ou não, são encaminhadas às autoridades civis para serem investigadas. Esta semana, o Estado ampliou o prazo para a prescrição do crime de abuso. No lugar de 7 anos, as vítimas agora têm até 35 anos para denunciar o agressor. Aí pega um livro mais sujo que eles, um livro totalmente retrógrado, mentiroso, cheio de atrocidades, de preconceito, de racismo, de ódio, de homofobia, de feminicídio. A Bíblia é um livro sangrento, que só fala em sangue derramado. Isso não é eu que estou dizendo,
ela mesma relata esse terrorismo. Então, enquanto existir pessoas para se humilhar e se sujeitar a esses mentirosos da fé, o nosso país nunca será um país desenvolvido, um país de referência na tecnologia, na ciência, na educação e na saúde. E isso é comprovado. Os melhores países de se viver e de pessoas felizes, a maioria são países ateus, principalmente os países nórdicos europeus. Na Holanda e na Suécia, até já fecharam presídios por falta de presos e abriram escolas. Enquanto aqui no Brasil, que é um país totalmente religioso, abre mais presídios e igrejas e fecha escolas. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos falar sobre um tema muito interessante: os países mais felizes para morar. Se você está pensando em mudar de país ou simplesmente curioso sobre onde as pessoas estão mais felizes, este vídeo é para você. Vamos lá? 1. Finlândia. Começamos nossa lista com a Finlândia, que tem sido classificada como o país mais feliz do mundo por vários anos consecutivos. Os finlandeses desfrutam de um excelente sistema de saúde, educação de alta qualidade e um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Além disso, o país é famoso por suas belas paisagens naturais e a aurora boreal. 2. Dinamarca. A Dinamarca é outro país escandinavo que frequentemente aparece no topo das listas de felicidade. Os dinamarqueses valorizam muito o conceito de anje, que se refere a criar um ambiente acolhedor e desfrutar das pequenas coisas da vida. A segurança, a educação de qualidade e a igualdade social são fatores que contribuem para a felicidade no país. 3. Suíça. A Suíça é conhecida por seu alto padrão de vida, belos cenários alpinos e um sistema de saúde eficiente. Os suíços também desfrutam de uma economia forte e estável, o que proporciona uma grande segurança financeira. A combinação de riqueza natural e urbana torna a vida na Suíça muito agradável. 4. Islândia. A Islândia, com sua população pequena e unida, é um dos países mais seguros e acolhedores do mundo. A natureza exuberante, incluindo geysers, vulcões e cachoeiras, proporciona um ambiente de vida extraordinário. A igualdade de gênero e uma forte sensação de comunidade também são pontos altos para os islandeses. 5. Noruega. A Noruega é outro exemplo de um país escandinavo com altos níveis de felicidade. A riqueza proveniente do petróleo é investida em serviços públicos, educação e infraestrutura, beneficiando toda a população. Os noruegueses também valorizam muito a natureza e a sustentabilidade, o que se reflete em sua qualidade de vida. 6. Países Baixos. Os Países Baixos combinam uma forte economia, excelente infraestrutura e um estilo de vida ativo. Amsterdã, com seus canais pitorescos e cultura vibrante, é um exemplo de como a qualidade de vida pode ser alta em uma cidade moderna. A mentalidade aberta e progressista dos holandeses também contribui para o bem-estar geral. 7. Suécia. Na Suécia, a igualdade é um valor central. O sistema de bem-estar social é robusto, oferecendo suporte em áreas como saúde, educação e licença parental. A Suécia também é conhecida por suas belas florestas e lagos, que incentivam um estilo de vida ativo e saudável. Esses são apenas alguns dos países mais felizes para morar no mundo. É claro que a felicidade é subjetiva e pode variar de pessoa para pessoa, mas esses países oferecem muitos fatores que contribuem para uma vida satisfatória e equilibrada. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Os presídios do Brasil estão superlotados porque os cristãos só fazem coisas erradas. Também já é comprovado que os presídios só é ocupado por cristãos, principalmente por protestantes. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é esse artigo acadêmico, tá, científico, que analisou mais de 25 indicadores, tá, onde ele vai mostrar a correlação, a dependência crônica das religiões populares e as disfunções psicossociais. E aí o artigo ele traz dados e mais dados, tá, análises gráficas, tudo fazendo essa correlação de interdependência. Ou seja, quanto mais religioso
um país tende a ser, mais disfunções psicossociais aquele país tende a ter. Tá bom? Segundo esse site aqui, ó, Sul 21, né? Eles vão dizer o seguinte, ó, evangélicos compõem a maioria nos presídios, mostra a pesquisa. Do Paulo Lopes, o sociólogo Clemir Fernandes é coordenador de uma pesquisa que constatou, entre outros dados, que os evangélicos são incontestavelmente o grupo mais numeroso e disseminado nos presídios, principalmente no Rio de Janeiro. A pesquisa Assistência Religiosa em Prisões do Rio de Janeiro, um estudo a partir da perspectiva de servidores públicos presos. Isso aqui está destacando o grupo de evangélicos, fora os católicos, as outras vertentes cristãs, tá bom? Vamos ver se os países com mais ateus, com menos religiosos, se eles são bastante perigosos, né? Olha, aqui no Jus Brasil diz o seguinte, ó, Holanda fecha prisões por falta de crimes. Que isso, gente? Um país ateu fechando prisões por falta de crimes? O que o Brasil pode aprender com isso, né? Então, veja que nos países ateus as prisões são fechadas porque não está tendo crime, galera. Não tem crime. Quanto mais igrejas fecham lá fora, mais prisões fecham proporcionalmente. Suécia fecha 4 presídios por falta de condenados. Taxa de encarceramento no país vem caindo desde 2004. Então, mais um país ateu ao qual não tem crimes, não tem presos. Tá? Então, não faz o menor sentido quando a gente compara o que o padre disse com a realidade. Com suítes e TVs nas celas, prisão norueguesa tem menor taxa de reincidência europeia. Então, repare, todos os dados mostram que os países ateus tendem a ser menos violentos, né? Com uma menor população carcerária e com um maior número de reabilitação. Vamos conferir se isso é verdade? Noruega consegue reabilitar 80% de seus criminosos. No Brasil é o contrário, tá, galera? 80% de seus criminosos voltam a cometer crimes. Olha isso aqui, galera. Agora o padre vai lascar a gente aqui porque a Holanda enfrenta uma crise penitenciária. Qual é essa crise penitenciária? Sobram celas, faltam condenados. Um país que não investe em educação, em saúde, nem em tecnologia e nem em ciência, será sempre um país atrasado, retrógrado, miserável e escravo de outros países. Exemplo, o Brasil sempre foi dependente dos países desenvolvidos. O Brasil era muito dependente dos Estados Unidos, mas hoje ele é totalmente dependente da China. O Brasil depende da China praticamente 100%. Por que isso? Porque o Brasil não produz nada, não tem a capacidade de investir nos setores mais importantes da economia para poder sair do atraso, onde, de um lado, fica a religião querendo atrapalhar nas decisões parlamentares e até mesmo judiciais. Qual é o maior medo dos líderes do sistema religioso? O maior medo deles se chama conhecimento, educação. Porque quanto mais uma sociedade é fechada, que não estuda e não tem senso crítico, será melhor para alienar e as transformar em ovelhas obedientes. Diferente de uma pessoa estudada e crítica. Infelizmente, embora exista pessoas que têm doutorado, mas que é doutrinada, obediente e ainda é presa nesse sistema tão perverso que é o sistema religioso. Ainda existem muitos assim, infelizmente. E também quero ressaltar, o único casamento verdadeiro é o casamento feito no cartório. É lá onde se dá o sobrenome, é lá onde está a comunhão de bens. Exemplo, quando você vai se divorciar, você vai para o cartório e não para a igreja. O casamento da igreja só é apenas uma cerimônia cultural religiosa cristã europeia romana. O casamento na igreja é tão negativo que quando a pessoa se casa na igreja, com um mês já se separam. Quando não se separam é briga, hospital, presídio e morte. Exemplo, Sara Mariano foi casada na igreja protestante, mas só viviam em brigas até chegou ao ponto de ser assassinada pelo próprio companheiro de casamento da igreja, dentre outras centenas de casos. A melhor forma de se viver bem em uma união
não está em um casamento, e sim o respeito, o caráter, a compreensão, um bom relacionamento de entender o outro, de compartilhar e de fazer planos. Enfim, a religião é o laboratório perfeito para criar e camuflar todos os tipos de atrocidades e terrorismo. Por hoje só, e fique agora com o vídeo a seguir. Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Já vamos com a história do padre que reclamou da decoração do casamento, chamou um casal de noivos de pobres durante uma missa. Novas polêmicas envolvendo ele. Vamos relembrar, começar tudo do comecinho mesmo. Em janeiro, o padre José Raimundo Soares Diniz, da paróquia Senhora Santana, no município de Boquim, falou mal da decoração de um casamento. Disse que percebia ser bem simples e que eles deveriam ser pobres. Isso foi nacional, viu? Notícia nacional. Vamos relembrar. Não vou dar comunhão aqui na nave central, porque este tapete está fazendo vocês escorregarem, porque não é tapete, é um negócio muito devagar, que escorrega, né? Para não dizer que é coisa ruim, né? Foi essa condição que os noivos tiveram, infelizmente, né? Fazer o que? A gente percebe que são bem simples, que a arrumação é bem simples, né? Deve ser um casal pobre. Grande, minha gente. Vixe, não gosto nem né? Um padre que tem que estar ali acolhendo todas as pessoas, pobres, ricas, qualquer pessoa, qualquer classe social. Em vez de acolher, ele está ali falando mal, né? Mas, enfim, esse padre foi afastado. E o motivo nem tem a ver com esse fato. A gente vai ao vivo entender. Presta atenção. Um fiel diz que tem um relacionamento com esse padre há cerca de 1 ano e começou a ameaçá-lo. Vamos entender melhor como é que isso aconteceu? Lucas Moura, que história, viu? Boa noite. Boa noite, Mariana, a você mais uma vez e a todos que nos acompanham. Pois é, mais uma história do padre José Raimundo Soares Diniz, que era, hoje não é mais, está afastado, o padre responsável pela paróquia de Nossa Senhora Santana, lá no município de Boquim. Mariana, a história é mais ou menos o seguinte, e lógico que a gente trabalha sempre no campo das hipóteses, né, do que teria acontecido, mas tudo que eu vou trazer agora e vou relatar para quem está nos acompanhando no Cidade Alerta, eu trago com base em um relatório, em um depoimento, na verdade, que teria um relato que teria sido dado pelo próprio padre à polícia no momento em que ele realizou a denúncia. E eu vou explicar para que todos possam nos entender. O padre teria procurado a polícia para fazer uma denúncia, dizer que estava sendo extorquido. A polícia perguntou por quem ele estava sendo extorquido. E ele disse que era por um homem com quem ele tinha um relacionamento há aproximadamente 1 ano. Ele chegou a relatar, inclusive, à polícia, isso é o que nós temos de informação, teria relatado à polícia, que, inclusive, teria conhecido esse companheiro em um momento de confissão, no confessionário. Veja que situação. Conheceu, eles começaram a se relacionar e trocaram fotos íntimas, registros íntimos, um do outro. Pelo menos esse é o relato. Esses registros íntimos eles foram trocados, mas em um momento de desentendimento, quando eles não estavam mais juntos, enfim, o homem que se relacionava com esse padre decidiu extorquí-lo. O padre relatou à polícia, isso o padre contando à polícia, a informação que nós temos. O padre teria dito à polícia que os valores solicitados pelo companheiro ou ex-companheiro chegavam à casa dos R$70 mil. Veja só o valor. O padre, obviamente, com medo das fotos serem divulgadas, porque ele não queria pagar esse dinheiro, ou mesmo não o tinha, enfim, aí é uma questão que o envolve, que o assiste, ele decidiu procurar a polícia e fez a denúncia. O homem, o ex-companheiro do padre, foi preso em flagrante na cidade de Boquim no momento em que ia receber o dinheiro. A polícia, obviamente, se trata de um crime. O homem estava extorquindo o padre.
se tratando de um crime, a polícia fez o seu trabalho e foi lá e realizou a prisão em flagrante. O homem foi preso em flagrante porque estava, no momento ali, de fato, dando, de alguma forma, validade à denúncia que tivera feito o padre. De fato, ele estava ali para receber o dinheiro. Foi preso em flagrante e é investigado pela polícia pelo crime de extorsão, naturalmente. Agora, óbvio, Mariana, que questão criminal à parte, essa história ela repercutiu e repercutiu bastante, porque nós sabemos, né, que é um hábito da Igreja Católica, é uma regra da Igreja Católica que padres, eles estejam, né, sempre, respeitem o celibato, né, que é a questão de não se relacionar com nenhum tipo de pessoa. E, nesse caso, houve um desrespeito a essa regra, que é uma regra básica da Igreja Católica há muitos e muitos anos. Isso repercutiu bastante na cidade, tanto é que ganhou porta fora da cidade, repercussão no estado e até fora do estado. O padre foi afastado, a Diocese de Estância já, inclusive, nomeou um administrador paroquial que assumiu já a paróquia